Olá, gente! Estamos começando mais um mês de julho, segundo semestre já, e como é tradição aqui no meu canal, o primeiro vídeo do mês, da primeira terça-feira do mês, vai ser um lista de desejos, esse quadro especial que vocês gostam muito, é um quadro que eu reservo para mostrar os meus livros recebidos no mês anterior, com a minha curadoria, né? Eu não consigo mostrar tudo que chega pra mim, então eu escolho o que eu acho que vai ser mais interessante pra vocês e o que mais combina com o meu gosto pessoal. Mas nos últimos meses eu tenho percebido que tá ficando cada vez mais difícil falar de todos os livros num vídeo só, então mais uma vez eu vou ser obrigada a dividir em duas partes, porque senão esse vídeo ia ter mais de 1 hora de duração e ninguém merece, até porque, né, além de ficar chato assistir um vídeo longo desse jeito, eu sei que vocês, conforme vocês vão parando de assistir, o algoritmo do YouTube, porque hoje em dia a gente é escravo do algoritmo do YouTube, ele entende que o vídeo não é tão interessante, porque as pessoas abandonam no meio, porque elas não assistem até o final, e aí o algoritmo me prejudica, ele não indica o vídeo pra mais ninguém, aí ele faz o vídeo performar pior, enfim, a gente tem que pensar nessas coisas. É por isso que eu vou fazer dividido em duas partes mais uma vez. E eu estou testando formatos e dessa vez eu tô dividindo da seguinte maneira. No vídeo de hoje eu vou mostrar esta coluna de livros aqui, que é correspondente aos livros que são novos, que são contemporâneos, lançamentos, os livros realmente fresquinhos. Eu quero mostrar para vocês mesmo que tem assim de novidade no mercado, livros que são inéditos, que não são relançamentos, porque eu quero que vocês já comecem o mês bem informados sobre as coisas que vocês vão encontrar caso vocês passeiem pelas livrarias por aí que agora estão reabrindo, né? Tem livrarias de rua em algumas cidades. Aqui em São Paulo tá um movimento de abrir livrarias de rua, né? Então é uma coisa boa. Esses vão ser os livros que vocês vão encontrar nas vitrines. E na semana que vem eu vou mostrar esta segunda fila aqui, que também são livros novinhos, livros que estão sendo lançados agora, são coisas frescas, só que são todos clássicos da literatura. Livros assim que eu tenho certeza vocês gostam, porque, enfim, senão vocês não assistiriam o meu canal. Eu trago muitos clássicos da literatura e eu sei que vocês gostam tanto que eu vou empurrar para a semana que vem, que é justamente para manter o interesse de todo mundo para terça-feira que vem. Então eu vou mostrar estes clássicos aqui e eu vou deixar eles de costas, assim, justamente para vocês especularem e tentarem adivinhar que livros são esses. Mas antes de mais nada, já que tá começando um novo mês, eu quero lembrar a todos vocês que já está definido qual vai ser o livro que a gente vai ler coletivamente agora no mês de julho. E eu vou reforçar aqui com vocês, vai ser o Ladrão de Casaca, vai ser Arsène Lupin, o Ladrão de Casaca. Esse é um herói da literatura francesa, da Belle Époque, que estrelou muitas aventuras literárias. Então você deve encontrar livros do Arsène Lupin com vários subtítulos. Esse aqui, o Ladrão de Casaca, é o mais conhecido, é o primeiro que saiu e vai ser esse que eu vou ler. Todos esses livros foram escritos por Maurice Leblanc e talvez você já tenha ouvido falar alguma coisa sobre Lupin por causa da série da Netflix. Eu sei que alguns de vocês já estão assistindo essa série, mas eu advirto vocês que a série da Netflix é contemporânea, então não tem muito a ver com o livro, tá? Vai ser diferente do que você viu na série, dá perfeitamente pra ver as duas coisas porque não é exatamente correspondente. Isso daqui é um livro escrito na virada dos séculos 19 pro 20, portanto ele tem outro ritmo, outra pegada, outra proposta. E é um grande clássico do gênero de detetive, do gênero de policial. A gente vai ler junto. E qual edição ler? Bom, eu escolhi essa daqui da editora Pandorga porque foi a editora que me mandou uma edição, era a que eu tinha na minha casa e é o que eu vou ler. Eu pesquisei, eu vi que a tradução foi feita direto do francês e é um livro bonito, olha, é do jeito que a gente gosta, com as páginas amarelas, com um tamanho de fonte assim bem confortável, não é nem grande nem pequena, tem capa dura, enfim, mas eu sei que existem outras edições. A editora Zahar é uma que eu confiaria, porque eu gosto muito das traduções que eles fazem, mas eu sei que também existem outras edições econômicas, vocês ficam livres para procurar. O cronograma da leitura coletiva vai ser divulgado ainda nessa semana aqui no canal, num vídeo extra que eu vou lançar, então fiquem atentos ainda nessa semana, mas vai dar tempo, caso
você ainda não tenha comprado o livro, de você correr para comprar agora. Então eu vou deixar o link aqui embaixo para você já fazer a sua encomenda. Inclusive, aconteceu de novo, né? O livro ficou esgotado lá na Amazon, o prazo de entrega esticou, mas já voltou ao normal. A última vez que eu chequei, o prazo de entrega já estava normal de novo, então eu acho que eles repuseram o estoque. Vai lá e aproveita. E agora vamos então começar a falar da nossa lista de desejos, começando pela primeira parte, os livros contemporâneos. E eu vou começar, vocês já perceberam aqui, mostrando qual é a caixinha deste mês do Clube Intrínsecos. Sempre um livro novo, um livro que normalmente é um livro que tá fazendo sucesso lá fora e que o pessoal da Intrínseca compra os direitos, traduz e manda primeiro para os assinantes. E não é diferente aqui no caso do mês agora de julho. Eu vou mostrar aqui pra vocês, o livro ele tem a capa azul, lembrando que os livros da Intrínseca são sempre de capa dura e sempre capa lisa, nunca tem nada nelas, porque a ideia é formar uma coleção em degradê, uma coisa assim arco-íris, né? Mas a gente já sabe como vai ser a capa comercial, né? Quando daqui a vários meses o livro chegar nas livrarias. O livro se chama Hamnet, é da Maggie O'Farrell. É um livro que tá fazendo sucesso lá nos Estados Unidos. Ele foi lançado no ano passado. E é assim mesmo, ó, Hamnet com N. Eu sei que vocês já estão pensando em Hamlet e faz sentido que vocês pensem em Hamlet, porque esse livro é uma ficcionalização da vida de William Shakespeare. Ele se passa no século XVI, lá na Europa, e ele conta um episódio da vida de Shakespeare, da vida familiar dele, que é uma vida, assim, sobre a qual não se sabe nada. Olha, o Shakespeare é um dos autores, assim, mais idolatrados, mais estudados, mais biografados, mais pesquisados e mesmo assim, é um dos sujeitos assim, sobre o qual não se sabe nada com certeza. Ele tem uma vida cheia de lacunas, cheia de buracos, muitos mistérios, muitas coisas não resolvidas. Ninguém sabe, a vida dele é um grande mistério. Mas exatamente por causa disso, é muito comum que se faça ficção em cima da vida de William Shakespeare, que tentem relacionar a vida dele com as coisas das obras que ele escreveu. O que se sabe é que Shakespeare teve 3 filhos, parece, 2 meninas e um menino, e esse menino, isso é um fato histórico, era um garotinho chamado Hamnet. O filho de Shakespeare se chamava Hamnet, e ele morreu na infância, com 11 anos, de causa desconhecida, porque como eu falei, as coisas na vida do Shakespeare não são muito bem explicadas. E, bom, também naquela época, você acha que a medicina da época sabia dizer por que uma criança morria? Pode ter morrido, sei lá, de catapora e as pessoas não iam saber. E aí, a questão é que depois, óbvio, o Shakespeare sofreu muito a morte do filho dele, e poucos anos depois, o que ele publicou? Qual foi a peça que estreou na companhia dele? Hamlet. Então, é meio difícil não relacionar uma coisa com a outra. Esse livro aqui, portanto, ficcionaliza esse episódio da vida de Shakespeare, fala sobre a infância do Shakespeare, fala sobre o casamento dele, porque ele foi casado, embora ele não vivesse com a sua esposa. A esposa ficou lá no interior e ele foi para Londres. Mas ele, mesmo assim, teve uma vida familiar, teve filhos. Enfim, o livro tenta relacionar essas coisas e ele vai ter esta capa aqui, que é uma capa bonita, né? Mas não é tão bonita como a capa que saiu lá nos Estados Unidos. Normalmente eu não gosto das capas americanas, eu acho elas muito feias, até cafonas quando comparadas com as brasileiras. Eu acho que o mercado brasileiro sabe fazer capas lindas. E pra falar a verdade, a capa brasileira não chega a ser exatamente uma capa feia, pelo contrário, é uma capa muito bonita. Porém, assim, excepcionalmente eu achei que a americana se saiu melhor dessa vez. Opa, deixei cair o cartão, mas tudo bem, depois eu pego. Dessa vez eles ganharam, mas é coisa rara. Agora, eu vou mostrar que veio um livro extra também na caixinha do Clube Intrínsecos. Eles sempre mandam um mimo, algum presente, alguma coisinha, alguma surpresa, e às vezes essa surpresa é um livro extra. Também um livro para os assinantes, um livro novinho, quentinho, que tá saindo agora. E olha isso, é um livro enorme, né? Que se chama Era Uma Vez em Hollywood e parece ser de autoria de ninguém menos que o Quentin Tarantino, o diretor de cinema. Inclusive eu assisti esse filme, não foi o meu favorito do Tarantino, mas ele tem bons momentos. E parece ser um livro baseado no filme, ele foi fazendo
sei lá, ele escreveu depois. E olha, é um livro grandinho. Tá certo que ele tem uma letra, não chega a ser pequena, mas enfim, é daquele tipo de livro que a gente muda de página rápido, né? Não tem aquela letrinha apertadinha, mas tem mais de 500 páginas. Deixa eu ler aqui a orelha porque eu fiquei curiosa. A aguardada estreia de Quentin Tarantino na literatura é uma leitura de fôlego, com ritmo de humor e recheada de pérolas sobre a era de ouro do cinema, uma celebração das adaptações de roteiros em livro que tanto inspiraram a formação artística de um dos mais importantes diretores da história. Para quem não viu o filme, eu acho que talvez seja interessante ler esse livro sem ter visto o filme. Eu não sei se é exatamente a mesma história, mas ele se passa na década de 60, lá em Hollywood, né, na cidade de Los Angeles. Ele traz um ator, né, meio decadente, representado pelo Leonardo DiCaprio, como um dos protagonistas, e ele mistura a história com um evento que aconteceu naquela época, um assassinato promovido por seguidores de Charles Manson, que foi um fuzuê naquela época, anos 60. Tudo isso é histórico, é jornalístico, não é spoiler. O Quentin Tarantino naquele filme dá um jeito de contar essa história de um jeito assim inacreditável, né? E eu acho que o livro deve seguir mais ou menos a mesma linha. Vamos ver. Eu vou ver se eu tiver... eu queria ter tempo de ler tudo que eu tenho vontade, mas vai pra fila, vamos ver se algum dia eu consigo ler. Agora, eu quero continuar a nossa lista de desejos mostrando... Esse livro não chega a ser exatamente um lançamento, mas ele foi enviado de presente por 2 leitoras aqui do canal e eu faço questão de mostrar aqui pra vocês, porque elas me mandaram um cartãozinho, como aqueles que a gente mandava antigamente, ó, com uma mensagem linda. Foi pela Angélica e a filha dela, a Maria Carolina, de 17 anos, que acompanham, são 2 inscritas no canal. A Angélica, inclusive, é madrinha do canal. E ela me escreveu uma carta linda aqui, falando sobre como eu a convenci a vencer alguns preconceitos literários. E, enfim, eu a incentivei, eu fico muito orgulhosa, é pra isso que eu criei esse canal mesmo. A ler Grande Sertão Veredas, Clarice Lispector, Torto Arado. Então, assim, Angélica, o seu cartãozinho foi um presente maravilhoso. Nem precisava ter mandado o livro, porque o cartãozinho já foi um grande presente. Mas você me mandou um livro também, um livro que, segundo você me conta, é muito bonitinho. Ele se chama A Sociedade Literária e a Torta de Casca de Batata, da Marianne Schaeffer e da Anne Barrows. São autoras britânicas, exatamente, que conta essa história. Ela se passa na Inglaterra, no pós-guerra, no pós-Segunda Guerra Mundial, e é um romance epistolar. Ele é aquele tipo de história composta de cartas que são trocadas, correspondências entre uma autora, a personagem principal também escreve livros, é uma escritora, e um rapaz que lê os seus livros e, enfim, e trocam cartas e falam sobre isso, e parece ser uma história que gira em torno dessa correspondência entre os dois. Muito, muito, muito obrigada pelo presente, mas sobretudo muito obrigada pela mensagem no cartão. Agora, continuando com as nossas novidades, a editora Rocco está lançando Nomadland, da Jessica Bruder, que é o livro que baseou e que inspirou aquele filme que venceu o Oscar de 2021, que se chama Nomadland. Em português, eles preferiram não traduzir, mas seria A Terra de Nômades. É a história de americanos que, por algum motivo, perdem as suas casas e passam a viver como nômades em eterna migração de um ponto para o outro. Eles vivem em acampamentos com esses trailers precários. E o filme, assim, eu ouvi falar de pessoas que adoraram o filme, outras acharam o filme arrastado. Eu até compreendo que seja um pouco arrastado. Eu tenho um pouco de preguiça daquela atriz que faz o papel principal, que é a McNormand, Frances McNormand. Ela é boa, tudo, mas normalmente eu não gosto dos filmes que ela faz. Eu acho esses filmes muito chatos. Mas ela é boa. Tanto que ela ganhou 3 Oscars já. Ou seja, a mãe é boa, né? Mas enfim, né? Eu não me senti muito curiosa por esse filme, mesmo ele tendo ganhado o Oscar. E, bom, nem daria, né? Porque o filme passou no cinema. Quem é que vai no cinema quando estamos no meio de uma pandemia, né? Eu achei meio esquisito isso, lançar o filme no cinema, né? Mas vamos lá, vamos ler as orelhas aqui.
Dos campos de beterraba da Dakota do Norte aos acampamentos da Floresta Nacional de San Bernardino, passando pelo Camper Force da Amazon no Texas, os empregadores descobriram uma nova força de trabalho educada, motivada e de baixo custo, composta em sua maioria por americanos mais velhos e sem endereço fixo. Muitos deles estão afundados em dívidas, sem poder pagar um aluguel ou uma hipoteca, com uma aposentadoria que mal cobre o básico. Resultado da grande recessão econômica de 2008, essa parcela invisível da sociedade ganhou a estrada em RVs, trailers, ônibus e vans, formando uma crescente comunidade de nômades, que não aceitam o rótulo de sem-teto, são simplesmente sem casa. Eles têm um lar e este está sobre 4 rodas, acompanhando-os para onde forem. Geralmente para o próximo trabalho mal remunerado, sem direitos trabalhistas e em condições duvidosas. Tem uma questão trabalhista também que é discutida aqui nessa história, eu ouvi pela repercussão, né, do filme e tal. Aparentemente, você vê, a miséria nos Estados Unidos, ela é diferente de como ela se apresenta aqui no Brasil, né? No Brasil a gente tem um problema mastodôntico de pessoas que não têm onde viver ou que vivem em condições precárias, em habitações muito inapropriadas. Mas nos Estados Unidos o correspondente a isso são pessoas que, ainda que não tenham onde viver porque perderam suas casas por dívida, por desemprego, crise econômica, elas ainda têm um mínimo, né, algum tipo de auxílio, alguma aposentadoria, nem que seja básica, que a permita sustentar uma vida num trailer, indo de lá para cá. Quer dizer, no mínimo dinheiro para gasolina elas têm. No mínimo dinheiro para comprar comida enlatada elas têm. E aí elas ficam migrando de uma cidade para outra, se empregando em empregos de baixíssima remuneração. Enfim, é interessante ver as duas realidades, né? Muito diferente aqui do Brasil de como é lá nos Estados Unidos. Mas eu confesso que eu não tenho muita curiosidade de ler esse livro, não. Bom, prosseguindo, o próximo livro foi enviado pela editora Príncipes. Ele se chama A Violinista de Auschwitz, mais uma história baseada em Auschwitz. Eu sempre comento aqui, acho que quase toda a lista de desejos tem algum livro falando de Segunda Guerra Mundial, alguma história ambientada nos campos de concentração. É um gênero, um subgênero da literatura, impressionante como ele não se esgota, tem um público cativo. Eu mesma já li alguns livros nessa temática, mas eu recebo muito mais livros sobre essa temática do que de fato eu tenho vontade de ler, até porque eles são sempre muito tristes, né? Aparentemente é uma história baseada numa história real de uma pessoa chamada Alma Rosé. Foi escrito pela Ellie Midwood. Vamos ver do que se trata. Baseado na história real da violinista austríaca judia Alma Rosé, respeitada até mesmo pelos guardas da SS e comandantes nazistas, esse livro retrata a vida de uma das heroínas mais destemidas, inspiradoras e corajosas da história. Há diferentes relatos sobre o destino de Alma, e não importa qual seja verdadeiro, a vida dessa mulher é extraordinária. É isso aí, mais uma história, pelo visto, de uma pessoa real. Esses judeus que foram enviados para essas instituições infernais que eram os campos de concentração. Existem muitas histórias que podem ser contadas sobre eles. A maioria inspiradas em histórias reais. É legal, é super válido, mas eu não tenho tanto pique, assim. O mundo que a gente vive já é deprimente demais pra eu me sentir estimulada a ler tantas histórias tristes. Então, provavelmente esse aí eu também vou passar. O mundo já é horrível demais, né, gente? Agora, prosseguindo. Esse daqui, bom, já me chama a atenção que esse é um livro pesado. É muito... Não é pela quantidade de páginas, não. Embora ele tenha muitas páginas. Tô vendo aqui que tem simplesmente 900 páginas. Mas é um livro... Chama mais atenção, menos o tamanho, mais o peso. Eu não sei que papel que eles usaram aqui, né? Não parece ser um papel de gramatura muito grande. Eu diria que pelo meu toque, pela minha sensibilidade, deve ser 70 gramas, 60, não muito mais do que isso. Ele tem, ó, as folhinhas amarelas. Aliás, todos hoje em dia têm folhas amarelas, né? E ele tem uma fonte até que apertadinha, para vocês terem ideia. Então, é um catatal mesmo, do Robert Galbraith, eu acho que é assim que se pronuncia. Sangue Revolto, uma história do detetive Cormoran Strike.
Pra quem não sabe, esse Robert é ninguém menos que a autora de Harry Potter, né? É a J.K. Rowling. Ela, depois de escrever muitos livros do universo Harry Potter, ela tá se diversificando, né? O trabalho dela com esse pseudônimo. Ela não quer ser confundida uma com a outra, então ela criou um pseudônimo desse detetive. Já são, olha só, 4 livros, né? Todos lançados pela editora Rocco. O Chamado do Cuco, o Bicho da Seda, Vocação pro Mal e Branco Letal. E aqui temos mais uma aventura desse detetive que ela criou. Vamos ver do que se trata. Olha, a Rowling escreve muito bem. Ultimamente, ela tá queimando a própria imagem dela, se envolvendo em várias polêmicas desnecessárias. Ela tá se queimando total, fazendo vários comentários LGBT-fóbicos, principalmente transfóbicos. Uma certa decepção com a nossa amiga Rowling. Mas mesmo assim, ela é muito, isso é inegável, muito competente. Escreve muito bem essa mulher. E foi responsável pela série de livros que me tornou a leitora que eu sou. Então vamos dar, né, uma chance pra ela. Nada de cancelamento, que isso é meio burro. O detetive Cormoran, que nome estranho. Cormoran Strike está visitando sua família na Cornualha, portanto lá na Grã-Bretanha, quando uma mulher se aproxima pedindo sua ajuda para encontrar a mãe, desaparecida em circunstâncias misteriosas em 1974. Strike nunca lidou com um caso arquivado antes, muito menos um que tenha ocorrido há 40 anos. Porém, embora sejam mínimas as chances de sucesso, o detetive fica intrigado e resolve aceitar o desafio, juntando-o à longa lista de casos que ele e a sócia da agência Robin Ellacott vêm trabalhando. Por sua vez, Robin enfrenta um divórcio complicado, blá blá blá. A dupla de detetives se depara com uma história diabolicamente complexa, com pistas que envolvem cartas de tarô, um serial killer psicopata e testemunhas nas quais não é possível confiar. Tá aí. História de detetive clássico. De vez em quando, eu sempre digo isso, de vez em quando é ótimo ler uma história de detetive, eu amo mesmo. E falando em detetive, olha, tô dando até spoiler aqui, deixa eu virar. Falando em detetive, deixa eu mostrar aqui pra vocês que tem outro parecido, então vai furar a fila. O Homem que Brincava com Fogo, Arquivos Secretos de Stieg Larsson e a Caçada ao Assassino Mais Procurado da Suécia. Quem leu Os Homens que Não Amavam as Mulheres, né? Foi assim que foi traduzido para o português. Esse é o livro mais conhecido do Stieg Larsson, que é um escritor sueco. E, aliás, existe toda uma tradição de histórias de suspense, de thrillers, né? Lá na literatura da Suécia contemporânea. Tem vários, é até um subgênero, né? O thriller sueco. E aí ele fez muito sucesso, ele escreveu 3 livros com essa mesma protagonista, era uma hacker, a Lisbeth Salander. Eu cheguei a ler o primeiro livro, é bem legal. Só que aí o homem morreu, ele estava fazendo muito sucesso, e enquanto escrevia ainda as continuações da série, ele teve um ataque cardíaco fulminante, devia ser um fumante, assim, uma pessoa, porque ele teve um ataque cardíaco meio jovem, e morreu. E aí, imagina, né, fizeram de tudo, tentaram pegar os manuscritos do cara para ver, né, um outro escritor escreveu o que seria o 4º livro da série e tal. E agora eles estão publicando esse outro trabalho aqui, que são, eu vou ler aqui no release para entender melhor. Publicado pela editora Verus, né? Uma história e tanto, com um repertório digno de enredo de livros de suspense escritos por mestres do gênero, com direito a teorias da conspiração e grandes mistérios. Não é ficção, é true crime, ou seja, é um crime verdadeiro. Uma história sobre um crime verdadeiro, que resgata passos e pistas deixados por Steve Larsson antes de morrer. É Stieg Larsson, né? Que eles escreveram errado no release. Mas que história, gente? Não tô entendendo. Quando Stieg Larsson morreu, estava trabalhando em um verdadeiro mistério que alterou o rumo dos seus romances, tá? O assassinato, em 1986, de Olof Palme, o primeiro-ministro da Suécia. Olha, o primeiro-ministro da Suécia foi assassinado, hein? Não sabia que essas coisas aconteciam em país rico, né? Em país bom, civilizado. Nunca na história um chefe de Estado fora assassinado sem deixar rastros, a queima-roupa e em uma rua de Estocolmo, a capital da Suécia.
Apesar de ser famoso internacionalmente pelos seus vilões fictícios, Larson tinha um ótimo relacionamento com seus informantes da vida real e conseguiu documentar atividades extremistas em todo o mundo. Durante anos acumulou evidências que ligavam atos terroristas desses grupos ao que ele chamou de um dos casos de assassinato mais surpreendentes que já havia coberto. Porém, o arquivo de Larson foi esquecido até que o jornalista Jan Stocklasa ter acesso exclusivo ao projeto secreto do autor. Ah, entendi. Então é assim, o autor, né, daquela série de livros que eu comentei, o Stieg Larsson, estava reunindo pistas e evidências sobre crimes reais, um crime real, que foi o assassinato do primeiro-ministro da Suécia, para escrever um livro de não ficção, ou pelo menos escrever um livro de ficção, mas baseado em fatos reais. E aí ele morreu precocemente, como eu falei, e agora esse outro jornalista aqui, esse Jan Stocklasa, teve acesso ao trabalho, né, que ele estava reunindo e o publicou para tentar recompor essa história e tal. Então, isso aqui diz respeito a um mistério da vida real, assim, uma história, um caso Evandro da vida real lá na Suécia. Vocês viram o caso Evandro? Vocês sabem do que eu tô falando? Se vocês não viram, assistam. Eu ouvi na época que era podcast só, mas agora fez tanto sucesso, virou um documentário lá na Globoplay, que também é bem legal, assistam. Bom, vamos continuar. 2 livros enviados, foram um ou foram 2? Foi um só. Pela editora Darkside, no gênero mais romântico, né? A Darkside, ela é muito conhecida por livros de terror, de mistério, de fantasia, de ficção científica ou tudo isso misturado. Mas eles têm também um selo que se chama Dark Love, que traz histórias mais românticas, mais doces, né? Parece ser o caso desse daqui. Para Sempre Vou Te Amar, da Catherine Ryan Hyde, nesse livro aqui que simula aqui seria um ponto cruz, né? Bem bonitinho, bem delicado, né? A fonte. E o resto é tudo em bordado, né? Vamos ver do que se trata. O amor tem muitas formas. A vida de Angie não é nada fácil. Sem um lar fixo e com uma irmã caçula que tem um transtorno de espectro autista e grita por horas a fio, ela só queria um pouco de sossego. Quando conhecem o vizinho e seu cachorro, as coisas parecem se acalmar, até que ele se muda para as montanhas. Para Sempre Vou Te Amar, de Catherine Ryan Hyde, nos brinda com uma história comovente sobre a busca por nosso verdadeiro lar. Então é isso. Como eu falei, parece ser uma história mais doce, assim, né? E, bom, vocês gostam que eu fale sobre o material, sobre como é que é o livro por dentro. Vocês têm me dado bronca por não tratar desses detalhes, então eu vou mostrar aqui pra vocês. Ele tem as páginas amarelinhas. É num tipo de papel que a Darkside usa, que é um tanto mais áspero e ele tem uma gramatura um pouco maior, um pouquinho mais firme, assim, pra pegar. E tem uma fonte também de tamanho confortável, com margens boas, nem grande nem pequena, mas bastante confortável, sem ilustrações. E é isso. Bom, agora prosseguindo com um pouco de literatura brasileira, contemporânea, aqui nós temos do Daniel Galera, o mesmo autor de Barba Ensopada de Sangue, esse livro que eu tenho aqui atrás de mim, ó, do Daniel Galera, que foi, nossa, acho que em 2015, quando ele foi lançado, por aí, um pouquinho antes talvez, foi um bafafá, assim, na literatura brasileira. Ele tá lançando agora O Deus das Avencas, um título bem, nossa, delicado, assim. Avenca, aquela planta, pra quem não conhece, aquela planta absurdamente delicada, de folhinhas finas e diáfanas, parece uma renda, né? É uma planta assim que normalmente as vós gostam, a minha família, assim, as mulheres gostam de avencas. Eu tenho um vasinho de avencas que eu ganhei da minha mãe, que cultiva avencas por causa da avó dela, entendeu? Uma coisa delicada. Não parece ter tanto a ver com o cara que escreveu um livro chamado Barba Ensopada de Sangue. Então eu fiquei um pouquinho surpresa, assim, positivamente. E tem essa capa super bonita também, com uma pintura, sabe daquelas que tem a textura da tinta em alto relevo, né? Uma coisa delicada. Em O Deus das Avencas, Daniel Galera expande seu universo narrativo para nos trazer um livro diferente de tudo que ele já fez. Realmente parece mesmo diferente. Na novela que dá título ao volume, um casal se fecha em casa à espera do nascimento do primeiro filho e mergulha numa incerteza crescente,
tanto sobre o destino deles, como sobre os rumos do país. Já em Tóquio, então pelo visto são várias histórias, não é uma história só, são, aparentemente, pelo sumário aqui, são 3 histórias, o Deus das Avencas, Tóquio e Bugônia, que não são contos, porque eles são um pouco mais longos, são novelas, né? Entre o romance e o conto fica a novela. Em Tóquio, galera avança algumas décadas para retratar a vida de um homem solitário, obrigado a enfrentar o passado no mundo que atravessou um desastre ambiental e tecnológico. Portanto, ficção científica, ficção talvez até áreas de distopia. E por fim, em Bugônia, galera dá um passo além ao recriar a história de uma comunidade pós-apocalíptica em simbiose com a natureza, que, pressionada pelas mudanças externas de um planeta devastado, precisa se transformar radicalmente. Indo do passado recente ao futuro distante, galera constrói 3 histórias distintas que lidam com expectativas e perdas, e com o que deixaremos para trás ou saberemos criar a partir das consequências de nossos atos. Olha, eu vou dizer que eu gostei, porque eu acho que falta na ficção contemporânea brasileira esse desejo de pensar no que será o futuro, esse ensejo especulativo, de pensar como será lá na frente, de imaginar futuros possíveis, de imaginar futuros talvez utópicos ou talvez distópicos. Falta isso na literatura brasileira. E parece que ele está se aventurando por essa área mais especulativa. Eu gostei bastante. E prosseguindo aqui, a gente tem, olha só, depois do sucesso do Torturado, que eu também tenho aqui, por coincidência, do lado do Barba, não foi pensado isso, é coincidência mesmo. Depois do sucesso de Torturado, que é de longe o maior fenômeno da literatura brasileira dos últimos anos, ainda está entre os mais vendidos, isso já tem assim meses, eu diria que tem mais de 1 ano que esse livro está entre os mais vendidos, o que é um feito, e é um livro muito bom. Depois deste sucesso, nós temos aqui Doramar ou A Odisseia, que também foi publicado pela editora Todavia. São histórias, não parece ser um romance, né? Mas um livro composto de histórias. Vamos ver se nós temos aqui um sumário, várias histórias. É o gênero do conto, portanto, narrativas curtas. Um conjunto de histórias poderosas e memoráveis, do mesmo autor de Torto Arado. Retratos de um Brasil em que o passado ainda assombra. Personagens que seguem em frente, sem, no entanto, esquecer suas raízes. Quem se deslumbrou com a maestria da narrativa, da linguagem e da temática brasileira de Torto Arado, vai encontrar neste Doramar ou A Odisseia ainda mais motivos para celebrar a ficção do autor. Num diálogo permanente com nossas questões sociais e com a tradição literária brasileira, Itamar enfeixa um conjunto de histórias a um só tempo atuais e calcadas na multiplicidade de culturas que formam nosso país, negros, indígenas, ribeirinhos, a força inesgotável das mulheres, as religiões de matriz africana, a sabedoria ancestral dos povos indígenas. Parece ser assim, se você gostou do universo narrativo mágico, diria mitológico, atemporal de Torto Arado, aqui temos mais histórias desse mesmo universo, né? E você vê que tem esse tom meio mítico, né? Só por se chamar Doramar ou A Odisseia, né? Você vê que ele está nos transportando para o universo do mito, né? Foi o que mais me agradou no Torto Arado, né? Foi a dimensão mágica, foi a dimensão mitológica. E gostei também. Vai entrar para a lista com certeza. Se vocês ficarem curiosos com esses livros todos, vão deixando aqui nos comentários. Independente do que eu falo, eu sempre gosto de ver o que vocês estão pedindo, né? E eu sempre vou posicionando aí os livros na minha fila de prioridades com base também no que vocês escrevem, tá? Bom, continuando ainda com os livros da editora Todavia, ai, gente, eu vou até pegar o livro aqui para vocês verem se vocês lembram. Quem aqui se lembra da Vegetariana, da Han Kang, que é um livro sul-coreano que eu li... Quando foi isso, gente? Parece que faz 10 anos atrás, mas acho que foi no começo de 2019, né?
esse livro foi uma sensação, assim, é um livro muito legal, sombrio, interessante. Foi um livro realmente surpreendente, eu gostei muito de ter lido. Agora nós temos um novo livro lançado no Brasil, da mesma autora, Han Kang, que é Atos Humanos, né? Aproveitando, né, que a Coreia do Sul está na moda, não só por causa do K-pop, mas também por causa da literatura, né? Em maio de 1980, na cidade sul-coreana de Gwangju, o exército reprimiu um levante estudantil, causando milhares de mortes. Caramba, milhares de mortes na Coreia do Sul em 1980. A gente pensa que essas coisas só acontecem no Brasil, né? Mas não. Entre os sobreviventes está um menino Donggo, de apenas 15 anos, que busca seu melhor amigo em meio às vítimas, num ginásio onde os cadáveres estão à espera de reconhecimento. O odor é horrível, o clima de desespero é irrespirável e a vida nunca mais será a mesma. A história desse trágico episódio se desdobra em uma sequência de capítulos conectados à medida que vítimas e enlutados encontram a supressão e a negação do terrível massacre. Você vê, né? A Coreia do Sul é um país tão impressionante hoje em dia, né? Tão avançado, tão tecnológico, com tanta qualidade de vida. Mas é isso que me fascina, conhecendo mais sobre a história da Coreia do Sul. Eles tiveram uma história, assim, durante o século XX muito impressionante, muito agitada, com colonização pelos japoneses, com guerra contra os americanos, com períodos de muita pobreza, de muita miséria, de muito autoritarismo. E hoje eles são uma potência tecnológica, hoje eles exportam cultura para o mundo. Eu não sei como é que é as liberdades individuais, mas me parece ser uma democracia consolidada, né? Então, assim, é uma história muito impressionante a da Coreia do Sul. Esse livro também tá alto no meu conceito. E ainda na ficção brasileira, a editora Globo me mandou o novo livro do Ednei Silvestre, Amores Improváveis. E já que eu estou mostrando os outros livros que eu li desses autores, ó, vale a pena pegar aqui, ó, Se Eu Fechar os Olhos Agora, né, que livro que eu li e resenhei e gostei muito, algum tempo atrás, acho que foi em 2019 também, ele chegou a virar uma minissérie, muito bacana, livro que de fato eu recomendo. Agora o Ednei Silvestre lançando o seu mais novo romance, né, Amores Improváveis, no fim do século XIX, já gostei, romance histórico é comigo. Numa cidade à beira da mata e rodeada por fazendas de café. Que isso, gente? Já está falando a minha língua, adoro. A adolescente Emiliana Viváqua, filha de imigrantes sardos, portanto da Sardenha, desperta para a sensualidade ao conhecer o lavrador e criador de porcos Felício Teodoro, descendente de africanos, índios puris e europeus, um homem casado e pai de 3 filhos. Esse amor improvável, conduzido com ousadia por uma jovem mulher, de outra forma destinada a uma existência passiva, tem como pano de fundo a travessia do Atlântico por imigrantes vindos para substituir a mão de obra escrava, o golpe militar da Proclamação da República, em 1989, o florescer de São Paulo como metrópole de diversidade étnica e a construção da Madeira Mamoré na Amazônia, a ferrovia, né, Madeira Mamoré, os primeiros sinais da liberação feminina e uma trágica consequência para quem ousou desafiar as convenções. Gente, adorei, gostei muito. E eu sei, por experiência, que o Ednei Silvestre escreve muito bem. Agora, olha que interessante, é um livro que não parece tanto um romance, parece mais, ó, até um almanaque, porque ele tem verbetes, ó. Olha que estranho. Tá vendo que não são exatamente capítulos? Porque é uma página só. Ó, cada página como se fosse um verbete. E todas as páginas ilustradas. Que diferente. Ó, com fotografias, com desenhos. Com fotografias reais, né? Aliás, essa é a família imperial brasileira. Vocês reconhecem aqui, ó? Ó o Dom Pedro aqui com suas brancas barbas. A Princesa Isabel, a Imperatriz Teresa Cristina.
Ó, também tem quadros, selos. Que legal! Gostei. Interessante. Deve ser um livro que a gente lê numa tarde, né? Numa sentada a gente deve terminar de ler esse livro. Vamos ver. Já entrou aqui na minha listinha também. Prosseguindo aqui, deixa eu ver se... Ai, agora eu tô vendo isso aqui, não devia estar nessa pilha, isso devia estar nessa. Não vou mostrar aqui porque ele é mais pros clássicos. Vamos continuar, eu acho que não tem mais nenhum brasileiro. Os próximos... Ah, não, temos uma brasileira aqui. Vamos continuar com os brasileiros. Da Ana Liz Soares, o romance Domingo, da editora Estante. Tá sendo lançado agora. Vamos ver do que se trata. Domingo, o dia da semana tradicionalmente dedicado ao descanso, é também um estado de espírito, lugar de conforto ou dor, acolhida ou solidão. Nesse livro, Ana Liz Soares condensa, nas narrativas das 7 personagens ilhas, a grandeza subjacente dos rituais simples e rotineiros dos domingos. São 7 trajetórias que se tangenciam para formar um romance autêntico e precioso, em que, ao longo das horas de um domingo, lidam com perdas, elaboram dificuldades e alegrias e percebem, no sofrimento ou no êxtase, a epifania de estar vivo. São histórias que se passam num domingo e se entrelaçam. Eu gosto de histórias que sabem se entrelaçar, mas é muito difícil de fazer isso. Histórias independentes que saibam se entrelaçar é complicado. E tô vendo aqui que os capítulos começam com os nomes, né, das personagens escritas assim, também nesse estilo imitando, ou talvez seja mesmo um bordado, né? Então temos aqui Beatriz, ó, a personagem com o nome mais bonito desse livro, que eu já estou reparando, e assim por diante. Não são contos independentes, Antônia, não são contos independentes, aparentemente as histórias se ligam. Vamos ver. É difícil de fazer isso dar certo, mas quando dá certo é muito legal. Prosseguindo agora, temos mais 3 lançamentos recentes da mesma editora Estante. Nós temos Precoce, da Ariana Harkowitz. Essa é uma autora argentina que escreve livros assim que exploram um certo terror psicológico, sabe? São sempre muito sombrios, assim, meio... Não sei, ela passeia pelos caminhos da saúde mental. E são assustadores. Eu fui começar a ler um livro dela ali, eu achei pesado. E aí eu acabei não continuando. Mas vamos lá. Em um ambiente rural, mãe e filho levam a vida no limite do amor, da obsessão e da indigência. Falei, é sempre obsessivo, uma coisa meio, assim, mentalmente perturbado. Tudo, o universo dos livros dela é sempre assim. Eles caçam, vasculham lixo, vagam pelas ruas, são perseguidos por policiais e assistentes sociais. A mulher, embora dependente do amante casado que a rejeita, é também a mãe obstinada que teme perder o filho, o qual vê rapidamente se transformar em homem. Nessa relação ambígua, a distorção da estrutura familiar tradicional questiona os papéis conferidos à mulher pela sociedade, sobretudo aquele ligado à maternidade. Precoce fecha a chamada Trilogia da Paixão, na qual Ariana Harkowitz contesta a imagem beatífica da maternidade e escancara, como ela mesma afirma, o sinistro e o belo do vínculo entre mãe e filho. Aliás, vale a pena, já que eu estou mostrando outros livros, deixa eu mostrar também os outros livros da Ariana que eu tenho aqui. Temos A Débil Mental e Morra Amor. Todos seguindo essa mesma, olha só, linguagem, esse mesmo projeto gráfico. Todos, portanto, trazendo histórias de relacionamentos doentios, obsessivos e atormentados entre mães e seus filhos, né? Falei, é uma coisa meio de terror mesmo. Bom, continuando, temos aqui olha só, esse livro aqui foi bem diferente, eu achei legal, inclusive por estar sendo lançado, ele foi lançado, vamos lembrar, no mês passado, mês de junho, mês de visibilidade LGBTQIA+. O Parque das Irmãs Magníficas. Olha só essa sinopse da Camila Sosa Vilada. Aliás, bichada, né? Porque é argentina essa autora, a carinha dela aqui. Ela é da Argentina. Então, acho que eles pronunciariam bichada. Se tiver algum argentino aqui me assistindo, bijada, vocês me falem.
Vamos lá. Quando chegou à cidade de Córdoba para estudar na universidade, a autora argentina Camila Sosa Bijada decidiu ir ao Parque Sarmiento durante a noite. Ok. Estava morta de medo, pensando que poderia se concretizar a qualquer momento a brutal sentença que havia escutado de seu pai. Um dia vão bater na nossa porta para me avisar que te encontraram morta, jogada numa vala. Para ele, esse era o único destino possível de um rapaz que se vestia de mulher. Camila queria ver as famosas travestis do parque. E lá, diante delas e da difícil realidade a que são submetidas, foi imediatamente acolhida e sentiu, pela primeira vez em sua vida, que havia encontrado seu lugar de pertencimento no mundo. Portanto, é uma história sobre travestis, escrito por uma autora transexual. O romance, O Parque das Irmãs Magníficas, é isso tudo. É um rito de iniciação, um conto de fadas ou uma história de terror. Um retrato de uma identidade de grupo, um manifesto explosivo, uma visita guiada à imaginação da autora. Nessas páginas convergem duas facetas da comunidade trans, as quais fascinam e repelem sociedades do mundo inteiro: a fúria travesti e a festa que há em ser travesti. Olha, interessante e ousado. Parece uma coisa, então, portanto, é um romance, mas ele é autobiográfico, né? Parece ser baseado todo na vida dela própria. Tá aí. Tem um título e uma capa linda, né? O Parque das Irmãs Magníficas, publicado pela editora Tusquets. Vamos encerrar agora? Eu quero encerrar mostrando um último livro. Esse vídeo já tá imenso, acho que já passou de 40 minutos. Eu quero encerrar mostrando um livro de uma editora nova. Editora que, primeira coisa que eles estão me enviando, eu tô até jogando papel aqui longe, chama Trama, a editora. E aí eles têm vários selos, né? Meio de suspense, meio de, né, uma coisa meio no ar. É o que parece ser o caso desse livro aqui, A Cor da Pele, do John Verscher. Porque a própria identidade deveria ser sua ruína. É de um autor da Filadélfia, o John Verscher. O seu primeiro romance, inspirado na sua própria experiência enquanto estudante. Vamos lá. Pittsburgh, 1995. Filho de mãe branca e pai negro, Bob é um rapaz que se reconheceu como branco a vida inteira. Criado pelo avô materno, que era racista, ele decidiu esconder sua origem de todos, até mesmo do melhor amigo de infância, Aaron, que acaba de sair da prisão, recém-radicalizado como supremacista branco. Caramba, o melhor amigo dele é um supremacista branco. Na noite em que os dois se reencontram, Bob testemunha uma violenta agressão de Aaron a um jovem negro. E ali entende que deve não apenas manter sua identidade em segredo, mas também esconder da polícia seu envolvimento involuntário no crime. Porém, Bob tem de enfrentar os próprios demônios quando o pai entra em sua vida depois de mais de 20 anos, forçando uma colisão entre passado e presente. É então que passa a questionar se a medida da própria existência está inequivocamente atrelada à sua cor de pele. Interessante. O que eu posso dizer aqui sobre a edição? Ela tem as páginas também bem amarelinhas, ela tem grande espaçamento entre as linhas, também uma fonte de tamanho confortável de ler. É o tipo de livro que a gente lê sem dificuldade, assim, avança as páginas, né? E é isso, ele não tem ilustrações. Tem uma sinopse bem contemporânea, assim, bem explosiva. Interessante, gente. Mas esse vídeo já está imenso e, como vocês veem, tem toda uma segunda parte que vocês vão ver na terça-feira que vem. Então, se você ficou curioso com algum desses livros e quiser comprar algum deles, se você puder abrir a descrição, você também vai encontrar um por um o link para comprar cada um desses livros lá na Amazon. E eu agradeço bastante porque isso ajuda o canal. É isso, gente. Um beijo a todos. A gente se vê na terça-feira que vem. Aguardo os comentários de vocês para saber quais desses livros deixaram vocês mais curiosos. Tchau!